Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas que a Constituição Federal nos deu. Uma ótima analogia. Sabe, quando a gente pensa em Constituição, logo vem à mente aquelas grandes declarações de direitos, né? Direito à vida, liberdade. Lindo no papel. Exato. Mas, e na prática? O que acontece quando um desses direitos é ignorado? Se o Estado que deveria proteger é o primeiro a fechar a porta, a gente só senta e lamenta? É aí que entram os remédios constitucionais. Justamente. Eles são as chaves, as alavancas, os botões de emergência que a gente pode acionar para fazer valer o que é nosso. E hoje, vamos focar naqueles mais diretos, sabe? Os que qualquer um pode usar. É uma ótima maneira de colocar. E vale a pena, logo de cara, organizar o pensamento. A expressão garantias constitucionais é o grande guarda-chuva, né? Certo. Dentro dela, a gente tem uma categoria especial chamada remédios constitucionais. Pense neles como instrumentos concretos. E a primeira grande divisão que a gente precisa fazer, que é a base de tudo, é entre os remédios da via administrativa e os da via judicial. Ah, boa. Os administrativos são uma conversa direta com o poder público. Já os judiciais... Bom, aí a gente chama o juiz para conversa. Tá, então temos essa primeira separação. Uma prateleira com as ferramentas que a gente usa no balcão da repartição, por assim dizer, Isso. e outra com as que a gente leva para o tribunal. Quais são elas? Só para a gente ter um mapa completo. Na prateleira administrativa, os protagonistas de hoje: o direito de petição e o direito de certidão. Só dois. Só dois, mas extremamente poderosos. Já na prateleira judicial, a artilharia mais pesada. É o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. A turma mais famosa, né? É, a mais conhecida, com certeza. Perfeito. Então, nosso foco hoje é na primeira prateleira, a administrativa, a linha de frente da cidadania. Vamos começar pelo que a Constituição diz, a fonte de tudo. Artigo 5º, inciso 34. O ponto de partida. Ele já estabelece a base para os dois e já entrega de bandeja alguns pontos que são ouro para quem estuda. O texto começa assim: são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. E essas duas frases iniciais já são campo minado de pegadinhas em provas. Imagino que sim. Primeiro, são a todos assegurados. Esse todos é universal de verdade? Não importa se é pessoa física, jurídica, brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, Turista de passagem? turista de passagem. Se a pessoa está sob a jurisdição brasileira, ela tem esses direitos. É muito comum ver questões tentando restringir, dizendo que é só para cidadão, só para brasileiro. É falso. Entendi. E o segundo ponto, que parece simples, mas gera uma confusão danada: independentemente do pagamento de taxas. Ah, esse. A regra constitucional é a gratuidade, mas a gente sabe que, na prática, ao pedir uma certidão, muitas vezes aparece um boleto para pagar. Exato. E aqui a gente precisa separar o mundo dos concursos do mundo real. Para a prova, a resposta que vale é a letra da Constituição, tá? A regra é a gratuidade. Ponto. Não tem discussão. Não se briga com a Constituição na prova. A existência de leis que regulamentam a cobrança de emolumentos para cobrir custos é outra discussão, uma tensão entre normas. Mas na hora de marcar o X, a gratuidade é a garantia. Dois remédios se separam. O mesmo inciso define a finalidade de cada um, né? Exatamente. O direito de petição serve para defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Já o direito de certidão serve para defesa de direitos e para esclarecimento de situações de interesse pessoal. E é aí que mora o perigo. Naquela primeira parte que é igual, defesa de direitos. É a sutileza que decide a questão. A banca examinadora adora trocar as finalidades. O direito de petição é uma ferramenta de cidadania ativa, de fiscalização. É o cidadão dizendo ao Estado: ei, tem algo errado aqui. Uma provocação. Isso. Já o direito de certidão é sobre a relação do indivíduo com o Estado. É o cidadão dizendo: preciso que você, Estado, confirme um fato sobre mim para que eu possa exercer meus direitos. Um tem um espírito mais coletivo, de controle, o outro é profundamente pessoal. Perfeito. Essa distinção de propósito é a chave de tudo.
Essa visão ajuda muito a fixar, né? Então, vamos mergulhar no primeiro. Direito de petição. É o direito de pedir. Parece simples, mas o alcance é gigantesco. Muito. Um exemplo clássico é o buraco na rua. Mas vamos pensar em algo com mais impacto. Imagina uma comunidade perto de um rio que percebe uma indústria despejando resíduos ali. Certo. Eles podem se organizar, tirar fotos e protocolar uma petição na Agência Ambiental do Estado, exigindo fiscalização. Isso é o direito de petição em sua forma mais poderosa. Esse exemplo é perfeito. Ele ilustra todas as características. O objeto é amplo. Defender um direito coletivo ao meio ambiente. A finalidade, levar ao conhecimento do poder público uma ilegalidade. E pode ser exercido por qualquer um. Qualquer um. Associação de moradores, uma pessoa jurídica ou qualquer morador individualmente. E o mais importante, talvez, não precisa de advogado. É um canal direto. E também não precisa de formalidades excessivas, né? Não é como uma petição judicial. Exato. Não se exige a forma de uma peça jurídica. Obviamente, o pedido tem que ser claro, mas a ausência de uma formalidade específica não pode ser desculpa para a autoridade ignorar. Um servidor que responde a um processo administrativo disciplinar, um PAD, Isso, por exemplo. ele pode fazer um pedido simples, de próprio punho, para ter acesso aos autos. Exatamente. Ele está peticionando para garantir seu direito à ampla defesa. Isso nos leva a uma questão crucial. O que acontece se a administração pública cruzar os braços? A comunidade protocola a denúncia e o processo fica parado numa gaveta. A famosa inércia. A Constituição garante o direito de pedir, mas ela garante também o direito a uma resposta. Garante. O Supremo Tribunal Federal já firmou esse entendimento. O direito de petição não se resume ao ato de protocolar. Ele engloba o direito de ter o pedido analisado e de receber uma resposta em prazo razoável. Ah, então a omissão é uma violação do direito. Uma violação clara. Caramba, então se o direito de pedir é violado, acabou, voltamos à estaca zero de ter que sentar e chorar. De forma alguma. E aqui entra o conceito mais elegante desse sistema todo. Se o seu remédio administrativo é negado, você usa um remédio judicial para destravá-lo. Um remédio para o remédio. Exatamente. O instrumento para isso é o mandado de segurança. Você impetra um mandado de segurança não para que o juiz conserte o rio, mas para que o juiz obrigue a autoridade ambiental a analisar e responder à sua petição. Isso é muito poderoso. O sistema tem um mecanismo de segurança embutido. Com certeza. Agora, vamos para outra ferramenta da prateleira, o direito de certidão. A gente já viu que o foco aqui é o esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lógica muda. Completamente. Se na petição o cidadão age como fiscal, na certidão ele age em busca de uma prova sobre si mesmo. O objetivo é obter um documento público que ateste uma situação. A certidão de nascimento é o exemplo mais óbvio. Sim, mas pense em situações com mais tensão. Um servidor que precisa da certidão de tempo de contribuição para se aposentar e o RH demora meses. Ou um proprietário que precisa de uma certidão negativa de débitos da prefeitura para vender um imóvel. Exato. Nesses casos, a certidão não é um capricho. É uma chave para o exercício de outros direitos fundamentais, a aposentadoria, a propriedade. E aqui a questão do interesse pessoal é um limite bem claro, imagino. Eu não posso chegar numa repartição e pedir uma certidão sobre a vida financeira do meu vizinho, certo? Em regra, não. O direito é para esclarecer situações de seu interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral, conforme previsto em lei. A regra é a pessoalidade. A publicidade dos atos tem um limite, então. Tem. Ela é ponderada com o direito à privacidade e à intimidade. Para pedir uma certidão sobre terceiros, seria preciso demonstrar o interesse jurídico legítimo, o que seria analisado caso a caso. Faz todo sentido. E a gente volta àquela polêmica da gratuidade. No direito de certidão, isso é ainda mais visível. Cartórios, Detrans, a cobrança de taxas é a regra, na prática. É o que mais confunde. E o estudante deve pensar em camadas. A primeira camada, a mais importante para a prova objetiva, é o texto puro da Constituição, independentemente do pagamento de taxas. A garantia é a gratuidade. Ponto. A segunda camada, para uma prova discursiva ou oral, é reconhecer que o tema é controverso.
O Supremo já decidiu que a gratuidade não impede a cobrança de taxas para custeio do serviço, desde que previstas em lei e com valor razoável. A exceção seria para quem não pode pagar, né? Exato. Para os hipossuficientes, a gratuidade tem que ser total. Mas para simplificar, a regra constitucional é a gratuidade. A cobrança é uma exceção regulamentada. Entendi. A resposta de concurso é a mais apegada à norma principal. E assim como no direito de petição, se o órgão se recusa a emitir a certidão, o caminho é o mesmo. Exatamente o mesmo. A simetria é perfeita. Se o direito líquido e certo a uma certidão for negado, o remédio cabível para forçar a expedição do documento é um mandato de segurança. A lógica do remédio para garantir o remédio se aplica de novo. Da mesma forma, o sistema de garantias é coerente. Então, só para a gente amarrar tudo e criar aquela imagem final clara na cabeça de quem está nos ouvindo. De um lado temos a petição, Ferramenta de ação? de provocação, para defender qualquer tipo de direito, seu, de um grupo, da sociedade inteira, e para apontar o dedo para uma ilegalidade. É o cidadão como fiscal. Perfeito. E do outro lado, a certidão. Uma ferramenta de prova, de confirmação. Isso, para obter um documento que esclareça uma situação estritamente pessoal, permitindo o exercício de outros direitos. É o cidadão buscando segurança jurídica sobre sua própria condição. E os dois compartilham esse DNA fundamental. São, para todos, sem exceção, a regra constitucional é que sejam gratuitos, e se a porta for fechada, a chave para arrombar essa porta é o mandado de segurança. Uma arquitetura muito bem pensada. Sem dúvida. E cobrimos aqui o primeiro nível de interação do cidadão com o Estado. É o nível da informação, do requerimento, da fiscalização, é sobre documentos, processos. Mas essa análise nos deixa com uma questão inevitável. Estou sentindo que o próximo passo nessa escada é bem mais alto. É um abismo. Nós vimos hoje como lutar por um papel, por uma resposta, por uma providência administrativa. Mas e quando a violação do Estado não é sobre um documento, mas sobre o seu corpo? Nossa! O que acontece quando o direito ameaçado não é o de obter uma certidão, mas o seu direito mais físico e primordial, a sua liberdade de ir e vir? A escala do problema muda completamente. A urgência é outra. Quando a ameaça não é uma gaveta fechada, mas uma cela, muda tudo. E para essa violação a mais grave que o Estado pode cometer contra o indivíduo, a Constituição reservou o seu remédio mais antigo, mais famoso e, para muitos, mais sagrado. E ele tem nome e sobrenome em latim. Exatamente. E é sobre ele que vamos conversar na nossa próxima análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.